Olá pessoal, hoje iniciamos nosso estudo sobre ligações químicas. Ligação covalente. A ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Então veja, na ligação covalente, ninguém doa elétron para ninguém. Simplesmente os dois átomos aqui de hidrogênio têm interesse de se unirem para se tornarem estáveis com dois elétrons. Porém, nenhum quer doar o seu elétron. Então, eles compartilham, eles se aproximam e compartilham a energia dos dois elétrons. Aqui a gente tem a aproximação dos átomos. Então, observe que não há uma atração tão grandemente a ponto de se unir núcleo com núcleo, justamente por conta das repulsões entre as cargas iguais. Então, a gente tem a aproximação dos átomos, mas a gente tem a repulsão de cargas iguais. Tem a repulsão de carga positiva com positiva e a repulsão de carga negativa com carga negativa. Aqui a gente tem exemplo de ligação covalente com átomos iguais. Então, o cloro tem 7 elétrons, e aí os dois átomos de cloro se aproximam para compartilhar um par de elétrons e ficar ambos estáveis. Esse compartilhamento de um par é representado por um traço. Quando eu tenho o compartilhamento de dois pares, cada par é representado por um traço. Então, eu tenho aqui dois traços, significa que eu tenho uma ligação dupla. Aqui eu tenho compartilhamento de 3 pares de elétrons. Quando eu tenho compartilhamento de 3 pares de elétrons, eu vou ter uma representação indicando 3 traços. Esses 3 traços indicam justamente ligação tripla. Então, a ligação covalente é a união entre átomos estabelecida por pares de elétrons. Então, isso é o que caracteriza a ligação covalente. Eu não tenho uma doação de elétrons como tinha na ligação iônica. Eu vou ter o compartilhamento de pares de elétrons. Então, veja, quando eu tenho a molécula de água, eu tenho justamente o compartilhamento de um par de elétrons do oxigênio de um lado e outro par de elétrons do oxigênio com o hidrogênio do outro lado. Quando eu tenho a ligação entre dois átomos de nitrogênio, eu vou ter justamente o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Quando eu tenho aqui a ligação do carbono com 4 hidrogênios, eu vou ter o compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos de carbono e de hidrogênio. E aí, na ligação covalente, a gente tem 3 tipos de representações. A gente tem a representação de Lewis, que nada mais é do que representar os elétrons em torno dos átomos. Esses elétrons são justamente os elétrons da última camada. Então, o nitrogênio, na sua última camada, contém 5 elétrons. A gente vê justamente esses 5 elétrons aqui em torno de cada átomo. E aí, a gente tem o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Na fórmula estrutural plana, a gente tem, não mais representa os elétrons, e sim representa apenas as ligações. Então, eu tenho 1, 2, 3 ligações. Se eu tenho 3 ligações entre os dois átomos, eu tenho que representar por 3 traços. E aqui a fórmula molecular. A fórmula molecular indica quais são os tipos de átomos que estão ligados e a sua quantidade. Então, a fórmula molecular ela apresenta características qualitativas, representando quais são os tipos de átomos ligados, e quantitativas, representando a quantidade desses átomos presentes na molécula. Vamos ao exercício. Considerando suas posições na tabela periódica, hidrogênio e enxofre devem formar um composto de fórmula. Então, hidrogênio, que é do grupo 1, ele tem 1 elétron, e o enxofre é do grupo 16, ele vai ter 6 elétrons, então, na sua última camada. 6 elétrons. Ora, se ele tem 6 elétrons, ele vai precisar de mais 2 elétrons para adquirir estabilidade. Então, ele vai formar uma ligação covalente aqui com o hidrogênio, porque o hidrogênio só tem 1 elétron
e esse elétron não pode ser retirado. Ele pode ser compartilhado, e é isso que acontece. Então, ele compartilha elétrons com o hidrogênio passa a ter 2 elétrons, então ele fica estável, e o enxofre passa a ter apenas 7 elétrons. Para adquirir estabilidade, então ele vai precisar de outro átomo de hidrogênio para compartilhar elétrons e aí ficar estável. Agora sim, o enxofre vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Adquirir estabilidade. E esse outro átomo de hidrogênio passa a ter 2 elétrons, também estável. Então, para formar o composto entre hidrogênio e enxofre, a gente vai necessitar de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de enxofre. Então, resposta certa, letra C, H2S. A ligação covalente aparece entre 2 átomos de não metais ou semimetais, ou ainda entre esses elementos e o hidrogênio. Então, veja, eu tenho aqui justamente os semimetais e não metais. Lembrando que já faz um tempo que deixou de existir essa classificação de semimetais. Mas a gente ainda fala sobre ela porque em algumas questões mais antigas vocês podem encontrar esse termo. Então, eu tenho ligação entre não metais e também ligação entre não metais e hidrogênio. Vamos a um outro exercício. A fórmula N2 indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3 o quê? 3 prótons? Não, a gente já viu que na ligação eles não compartilham prótons. Eles compartilham sim elétrons. Mas eles estão compartilhando 3 elétrons? A gente sabe que aqui eu vou ter um elétron aqui e outro elétron aqui. Então, eu vou ter um par, 2 pares, 3 pares. Então, na verdade, eles não compartilham elétrons, eles vão compartilhar 3 pares de prótons? Não. Eles vão compartilhar 3 pares de nêutrons? Não. Eles vão estar compartilhando 3 pares de elétrons. Letra E. Aqui a gente observa justamente isso. Eu tenho um par, 2 pares, 3 pares. Um caso particular da ligação covalente, que é a ligação covalente dativa. O que é isso? A gente tem, por exemplo, o oxigênio e o enxofre. Todos dois são do grupo 16, então os dois terão 6 elétrons na sua última camada. Mas na natureza, a gente encontra tanto a substância SO2 e SO3. Mas como assim? Eu tenho um par eletrônico que é cedido apenas por um dos átomos da ligação. Então, aqui eu tenho a molécula SO, aí eu vou ter SO2. Como? Eu tenho um oxigênio que precisa se ligar com alguém para adquirir estabilidade. Ele tem 6 elétrons na sua última camada. E por estar com 6 elétrons, ele precisa compartilhar 2 para poder adquirir estabilidade. Só que, se ele for compartilhar elétrons dele com o enxofre vai passar de 8, né? O enxofre já está estável aqui com 8 elétrons. Então, o enxofre, ele compartilha esses 2 elétrons aqui com o oxigênio, porém, o oxigênio não compartilha nenhum com o enxofre. Por que o enxofre vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio? Porque o enxofre já está estável. Então, só átomos estáveis podem compartilhar dativamente elétrons com outro átomo. E aí eu tenho SO2. Mas o enxofre ainda tem um par de elétrons aqui que também podem ser compartilhados. Por isso que eu ainda posso ter um outro oxigênio ligado a esse enxofre.
dativamente. Então, eu posso ter SO2 e posso ter SO3. Um caso interessante é o do monóxido de carbono. Ele tem carbono com 4 elétrons na sua última camada e tem o oxigênio que tem 6 elétrons na última camada. Então, ele faz duas ligações covalentes, porém, o oxigênio fica estável com 8 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas o carbono não, porque o carbono está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, o que é que ocorre? O oxigênio, que já está estável, ele vai então compartilhar elétrons com o carbono de forma dativa. É o que a gente está mostrando aqui, ó. Esse par de elétrons aqui é do oxigênio e vai estar sendo compartilhada a energia deles com o átomo de carbono. Essa seta está indicando justamente isso. Eu tenho duas ligações covalentes e uma ligação covalente dativa entre os átomos. Por hoje é só, essa é a bibliografia utilizada e até a próxima aula.